Olá, crianças. Hoje é dia 5 de novembro, quinta-feira, e eu estou aqui do lado, vou dar aula para vocês hoje do lado do meu pezinho de tomate. Nós vamos falar sobre as partes das plantas, tá? Então, nós vamos começar assim. Quais são as partes das plantas? Vocês também já estudaram bastante isso, mas vamos começar a falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Vou dividir meu espaço aqui com o pezinho de tomate de verdade. Ó, tem até folhinha seca, tem tudo que a gente precisa aqui. Nós vamos começar assim, ó. Esse aqui é um pezinho pequeno ainda. Eu tirei, mas depois eu vou plantar novamente, ó. O que eu queria mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó, é a raiz da planta. É onde nós colocamos dentro do vaso com os 4 elementos que ela precisa. Quais são mesmo? Ela vai precisar da terra, da água, do ar e da luz do sol. E a sementinha, claro, que nós já colocamos. Então, essa daqui já começou a crescer um pouquinho, ó. Eu só tirei para mostrar. Então, nós temos aqui, ó, a raiz, o caule, e aqui as folhas. Essa planta ainda não soltou nem a flor e vai demorar para soltar o fruto, tá? Então, nós vamos deixar aqui, ó. Aqui é onde ela vai, na raiz, ela vai fixar no chão, ela vai apoiar aqui, por isso que ela está crescendo, ela vai aumentando mais as raízes, que ela vai ficar procurando os nutrientes no solo, ou seja, as vitaminas que ela vai encontrar para poder crescer. O caule, ele vai crescendo, ele vai sustentar a planta, e é por onde também os nutrientes e a água, que a raiz aqui, ó, a raiz vai procurar tudo isso que ele precisa. Aí, por aqui, por esse caminho, vai levar para as folhas para se crescer uma árvore grande. Essa daqui é pequena, ela não vai crescer muito, ela vai para o vaso como esse daqui. A tia não tem muito espaço lá na hortinha, então esse daqui está um pezinho de tomate no vaso. Então, vamos lá. Vamos imaginar que essa planta já ficou desse tamanho. Vamos deixar ela aqui do lado. Aí ela tem o caule dela, que são essas partes aqui, ó, tá? Formou a folha. Da folha surgiram as flores, estão vendo aqui as flores? Atrás da florzinha tem vamos dizer assim, um compartimento, uma casinha, bem aqui, ó, pequenininha, onde vai se formar o fruto. Quando essa florzinha cair, quem que vai aparecer? Olha aqui, tomate. Esse tem mais verdinhos, mas estão do outro lado, então não dá para ver. Aí ele ficou aqui, ó, tá vendo? Saiu a flor e cresceu o fruto, o tomatinho. Que aqui ele tá ficando madurinho para depois a gente poder comer, tá? E dentro dele, depois que ele fizer tudo, o que que tem dentro dele, ó? Esse tomate é uma espécie diferente, ele é um tomatinho. Esse aqui é um tomate um pouco maior, mas é o mesmo processo. E aqui, ó, eu tenho as sementinhas, tá? A tia não vai colocar o lápis, porque depois vai virar salada na hora do almoço. Mas estão vendo aqui essas clarinhas? Então, é assim, ó. Então, tem a raiz, que eu já mostrei para vocês, o caule, depois vem o fruto, né? Tem as folhas aqui, aí vai dar as flores, que vão sair os frutos. Então, essas são as partes das plantas, com tudo aquilo que nós já falamos que ela precisa, tá? Então, esse tomatinho está sendo cultivado, onde tem bastante florzinha, vai virar fruto depois. Depois que ficar maduro, como esse aqui que já está quase na hora, a tia vai colher, lavar e fazer uma salada, certo? Então, agora nós vamos, vou compartilhar aqui com vocês para irmos lá na apostila para seguir o que eu acabei de falar aqui, ó, tá vendo? Deixa eu só fazer de uma maneira que esse vaso não vai me atrapalhar. Então, eu tenho aqui as raízes, que fixam a planta no solo e retiram os nutrientes, como água, sais minerais, que é o que a planta precisa.
Aí tem o caule, né, que é como se fosse o corpinho da planta. Aí vão crescer os galhos, aí vem as folhas, depois os frutos, vem as folhas, depois as flores e depois os frutos. Aqui no caso é o tomate, a tia vai colher e vai comer. Às vezes tem muitas árvores frutíferas que ficam que a gente não consegue. Às vezes a gente planta no quintal, o passarinho vem e come, aí cai a sementinha, e dentro da sementinha vão originar o quê? Outras plantas. É como se a semente fosse um bebezinho prestes a nascer. Fosse não é, né? Que depois eles vão virar uma árvore novamente, certo? Em sala de aula faríamos isso, né? Iríamos plantar um tomatinho, ou até mesmo qualquer outro tipo de planta, para depois a gente poder acompanhar. Como não podemos fazer isso, nós faremos por aqui mesmo, dessa forma, tá? Espero que vocês tenham entendido. Agora, para a próxima página. Reprodução das plantas. O que é reprodução? Ela vai reproduzir, ela vai virar uma outra plantinha. Há dois modos de uma planta se reproduzir. Isto é, dar origem a outra planta, que pode ser uma sementinha plantada na terra, que ela germina, o feijão e o abacate. Aqui, o que aconteceu? Colocou a semente, depois ela germinou e foi virando uma planta grande até chegar a hora de colher. A partir de uma muda, que é um pedaço do caule ou folhas de uma planta já crescida, que dá origem a uma nova planta. São exemplos, o pé de cebola, a bananeira, a cana-de-açúcar. Olha aqui a cebola, como eles fazem. Eles colocam, plantam lá a cebola, aos pouquinhos vai germinando e vai dando origem à plantinha. Para se reproduzir, qualquer tipo de planta vai precisar de água, o ar, uma terra fofa, a luz e o calor, certo? Aqui já vem os exercícios. Vou verificar até que página nós vamos. Aula de ciências, para a gente não poder se confundir depois. Nós vamos até... Ótimo. Então, aqui nós temos... ligue cada parte da planta à frase correspondente a ela. A raiz, o caule, o que faz cada parte da planta. Aí vocês vão completar. Na 89, aqui, ó, enumere cada sequência da imagem, conforme a legenda, vocês vão verificar também. Tem a flor, a folha, os frutos, então vocês vão prestar atenção. Aqui é uma planta produzida por meio de uma muda e uma por semente. Aí nós temos aqui o uso das plantas na alimentação. As plantas ou vegetais servem de alimentos para muitos animais, entre eles os seres humanos. Serve de remédio, de material de construção e até outras utilidades, como apresentado a seguir. Aqui nós temos a galinha, que são alimentadas com grão de milho, a plantação de trigo. O ser humano também planta para alimentar os animais que cria para o próprio uso, por exemplo, a carne, o leite, os ovos. Na 91, nós temos exemplos de plantas comestíveis. Ó, plantas que a gente come a folha, geralmente são as verduras. Aí tem a selga, o hortelã e o alface, que a gente come o caule, a batata, o gengibre e a cana-de-açúcar. Da raiz, a cenoura, a mandioquinha, a batata doce. Aqui o fruto, tomate, o abacate, que nasce do fruto, da frutinha, da sementinha. Aí tem algumas sementes e tem a flor. A flor a gente come o brócolis, a couve-flor e a alcachofra. Alcachofra, às vezes as crianças não apreciam muito, mas a gente também pode comer. Ligue cada parte da planta à palavra correspondente a ela. Aí,
Por exemplo, o caule, qual deles aí que a gente coloca o caule para poder nascer? Da raiz, da folha. O número 1 do pesquisando por enquanto não precisa fazer. Essa próxima da experiência do feijão, nós não vamos fazer porque nós já fizemos lá, bem no comecinho do ano, lá perto do meio ambiente, né? Que nós fizemos aquela historinha que nós plantamos o feijão e o milho, então não precisa fazer novamente, só se vocês quiserem. Outros usos das plantas. Lembra que nós falamos que usava algumas coisas para construção? Aqui, os seres humanos utilizam as plantas para várias finalidades, além da alimentação. Vejam alguns exemplos do que podemos produzir com as plantas. A madeira das árvores é utilizada na construção de casas, fabricação de móveis e na produção do papel. Aí o algodão aqui para fazer o tecido. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Ó, tá vendo? Alguns tecidos como o algodão e o linho são feitos de fibra das plantas. Aqui é um pezinho de algodão, aqui é a fibra, depois ela é transformada, e aqui o produto final, que é a camiseta que nós compramos. Procure na sala de aula objetos feitos com parte de plantas e anote abaixo. Aí vocês procurem na casa de vocês, o que vocês acham que tem aí que precisou de uma planta para chegar nesse final aí. Aqui nós temos algumas plantinhas que estão com as letras embaralhadas, vocês vão colocar na ordem. Tá vendo? Essa aqui é tipo uma legenda. Aqui eu tenho um hortelã. E aqui é o tamanho da folhinha do hortelã, do tamanho que fica a planta. Aqui é a florzinha da camomila. E esse aqui é o boldo. Acabei falando os 3 nomes que vocês têm que encontrar. As plantas são usadas também para a ornamentação do ambiente, em jardins ou em vasos. Desenhe uma flor que você gosta no espaço abaixo. Aí são as flores. A próxima página é exposição com folhas. Essa é bem legal também para se fazer, mas nós não vamos conseguir fazer por aqui. E por último, ó, leia o texto abaixo, depois descubra a que parte das plantas ela se refere. Aqui eu tenho os desenhos, por exemplo, os frutos se originam de mim. Ao abrir, embelezo todo o jardim. Quem será que sou eu? Né? Vocês vão ligar, certo? Então, essas são as atividades até a página 97. Nós falamos das partes das plantas, algumas plantas que são usadas na construção, para virar tecido, e outras nós usamos somente para nos alimentar. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar, certo? Estou eu aqui no meio do meu tomateiro, e um grande beijo, até a próxima aula. E o cheirinho de tomate é bem gostoso. Até!